Tá, o correto seria, na minha pretensão de tentar abarcar com maior profundidade o percurso da razão ao longo de uma tradição filosófica que vai desde, né, épocas mais recuadas até propriamente o século XIX, onde inserimos a reflexão espírita na figura intelectualizada, central, racional de Allan Kardec. A ideia era recuperar a racionalidade proposta no tempo longínquo e depois, claro, ir aproximando o modo como essa razão se exequibiliza no próprio século XIX. Essa ideia, eu acho que ela é importante ou mesmo significativa com o propósito de perceber que a razão, claro, é uma manifestação embutida ou inerente ao espírito. E, lógico, o ser humano, em priscas eras até o nosso tempo, tem se valido, né, do uso reiterado, afirmativo e com alguma esperança progressiva dessa mesma razão, com o propósito de ir dilatando a pouco e pouco as suas perspectivas sobre o universo que o circunda, quanto o universo que se dá dentro do próprio sujeito. Ou seja, pensar o modo como a razão viabiliza um olhar de si, quanto um olhar de uma visão, digamos, abrangente da própria experiência do sujeito em face do mundo. Tudo bem? Não? Isso, obviamente, né, tem nos feito, olha, tem nos feito pensar de que a razão ela está desde há muito tempo, né, proposta, viabilizada, com a ideia de o sujeito, com as suas perquisições de profundidade, com as suas inquietações, com as suas demandas, inclusive validadas pelo seu tempo histórico, esse sujeito busca dar conta dos questionamentos que estão dados na imediaticidade do seu próprio tempo presente, né? Então, o ser humano tem se feito o tempo inteiro esse uso reiterado e afirmativo da razão, com o propósito de dar conta ou dimensão das problemáticas que cada época propõe em face de si, né? Agora a gente vê, essa preocupação vem desde os pré-socráticos, lá já estava dada a experiência pré-socrática desse tipo de perquisição, né? A gente vê, por exemplo, o logos, né, como o princípio racional governando a noção mesma do cosmos, né, em que se buscava o mais possível uma perspectiva de uma lei universal estruturante da realidade ou do real, tudo bem? Em face de um mundo que está também, isso na base do Heráclito, em contínua e permanente mudança, né? Quando você pega lá o Pantarrei do Heráclito, a ideia é se buscar, por uma ordem racional da experiência, numa via até mesmo totalizante, tentar se entender a kínesis, né? A modificação, o dinamismo da experiência. No Parmênides, por sua vez, né, o nous, a razão, ela se evidenciou como um percurso, um caminho na direção da verdade, em muito sentido colocando sob um horizonte de muita desconfiança a via dos sentidos e, nesse sentido, buscando-se um ser uno, um ser imutável, que fosse viabilizado por um pensamento lógico o mais possível. Vimos também, a gente sabe, né, lá nos sofistas, na contextualização eh, dos diálogos socráticos, né, socrático-platônico, o quê? A ideia de uma razão associada a uma performance de linguagem. Os sofistas, desde o Gorgias, né, a partir da noção mesma de retórica, e a ideia é se pensar a linguagem como um discurso, uma argumentação eficaz, capaz de defender horizontes e perspectivas, inclusive avessas uma à outra, com a ideia de se marcar uma noção mesma, né? Uma noção
é, de performance argumentativa, né? Ou seja, se chegar a uma perspectiva ou várias perspectivas de verdade pela via da persuasão ou do convencimento. Então, a arte do discurso, a capacidade da argumentação, a desenvoltura de uma palavra eficaz, né, procurava se validar pela via racional de um modo envolvente, de um modo de uma ars benedicendi, ou seja, de uma arte de bem dizer, ou seja, um discurso performativo, né? Um discurso envolvente, um discurso que buscasse, é, digamos assim, capturar o interlocutor de uma maneira bastante significativa. Né? Vimos a razão também, o modo como ela se nos apresentava, por exemplo, naquele contexto platônico, em que a razão, o logos, se evidencia numa capacidade dialética, né, em que se demandava a ascensão do pensamento ao mundo das ideias, ao mundo das essências, superando a restrição e, ao mesmo tempo, a limitação de um mundo da doxa, o mundo da opinião. Então, o Platão ele se vale do logos, né, como um meio pelo qual a alma se eleva para além da experiência sensível, ao mundo em que a razão encontre uma mobilização de representação, né, de tudo sem amarras, sem amarras. Isso, claro, vai oferecer nos sentidos epistemológicos, né, com a ideia da dialética como um instrumento para se atingir um conhecimento verdadeiro. Isso vai dar um recorte, uma reflexão produtiva pelo prisma ontológico, né? Ou seja, realidade inteligível, acessível pela razão e não mais pela via limitante e enganosa dos sentidos. Tudo bem? Hein, gente, eu estou fazendo aqui um panorama muito ligeiro, rasteiro. Eu peço, obviamente, que vocês tenham aquela compreensão de generosidade, porque, obviamente, é muita coisa para falar sobre a razão. Então, eu estou tentando fazer um pouco das sínteses. Quando a gente vai, por exemplo, ao Aristóteles, o Aristóteles ele vai pensar esse logos, essa racionalidade, essa razão, tanto numa estética de linguagem racional, né, quanto a capacidade de demonstrar pela via da lógica, né, a lógica aristotélica, as categorias aristotélicas, uma lógica dita formal, pela via dos silogismos, né? Por onde também se viabiliza se chegar a uma razão prática, uma sabedoria, uma razão prática, a fronesis, e uma razão teórica, uma sofia. Então, modos de se pensar a razão traduzida, inclusive numa perspectivação ética. Quem lê a Ética a Nicômaco, do Aristóteles, percebe isso. Tudo bem? E aí, o Aristóteles ele vai, obviamente, num trabalho hercúleo, invejável, né, o pensamento enciclopédico deste grande estagirita. O que se tem? O Logos é uma faculdade racional do ser humano que, obviamente, o distingue dos demais animais. Tanto que, como gênero, o Aristóteles nos categoriza como animais e como espécie, né? Animais racionais. Isso, claro, cria a perspectivação no campo lógico, né? Em que o estudo formal pelo raciocínio, pela lógica, vai estruturando princípios, né, absolutamente consistentes. Então, pensemos a lógica, né, da não contradição, de identidade, o princípio de identidade, o princípio do terceiro excluído. Isso, obviamente, dando uma amarração racional que, à época, eu considero uma experiência vivamente invejável. Isso, claro, no Aristóteles desdobraria no campo propriamente ético,
um logos que é uma razão moderadora. Moderadora do quê? Das paixões, com o propósito de se alcançar a virtude. Tudo bem ou não? Então eu acho isso tudo muito legal, a maneira como a razão foi sendo posta desde épocas recuadas, e a maneira como a razão foi servindo para que o ser humano galgasse degraus de complexidade para que ele pudesse dar conta das suas experiências em face de si, da sua consciência, quanto em face do próprio mundo, né? Seguindo esse percurso, a gente pode pensar, né, uma lógica que estrutura um pensamento bem lineado, bem dirigido, um pensamento por uma via de segurança, por uma via de correção, quanto pelo prisma ético, um princípio regulador da ação humana, um moderador das paixões, né? Isso, obviamente, depois vai produzir reflexos, né, lá no século terceiro, já um pouco mais adiante do Aristóteles, antes de Cristo, lá com os estoicos, não, num período inclusive helênico, tudo bem? Então você pensa um Epiteto, um Sêneca, em que o logos, né, vai permear uma espécie de concepção abarcadora do universo, né? O princípio gerador é o logos espermatikos, né? O princípio gerador. E, obviamente, com os estoicos, teríamos uma lógica cosmológica de uma razão divina, imanente, ou seja, presente em toda a realidade. Quanto a um prisma de espelhamento ético, que é aquele sentido, né, estoico, que significa viver segundo a razão, equivalendo a dizer que equivale dizer que viver segundo a razão equivale dizer viver segundo a natureza. Então temos aí um espelhamento estoico, cosmológico, quanto ético. De um lado também, como isso se nos apresenta, lá naquele cristianismo primitivo, logo no século I depois de Cristo, né, em que se pensa lá no Evangelho de João, o princípio era o Logos, o princípio era o Verbo. E esse Logos aqui, tentando espelhar uma manifestação divina mais plausivelmente racional. Sobretudo na perspectiva de Jesus, quando ele nos falava que o conhecimento era a via de libertação do sujeito. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Tudo bem, não? Agora, isso é interessante também, porque isso vai dizer a experiência, naquele contexto ainda religioso, de um logos que se pensa ou que pensa Deus como manifestação constante e presente do mundo. E que numa chave teológica também foi apropriada por muitos, enxergando Cristo como uma espécie de razão encarnada. Claro, não? Isso, claro, vai desdobrar sentidos, reflexos que vêm a posteriori no próprio período dito medievo, né? Quando você vai ao período medieval, o que você tem a razão agora em litígio, né, em embate muito concentrado com os ditames da fé, e essa razão, né, em litígio, em embate com esses ditames da fé, vai tornar a experiência racional uma experiência que, em muito sentido, vai sendo ou problematizada, ou desconsiderada, ou, em muitas circunstâncias, também apequenada. Então, quando você vê lá no Agostinho a razão subordinada à fé, o credo ut intelliga, hein? Mas ainda assim que a razão seja uma espécie de apêndice ou de suporte que nos auxilie, um acessório, né, de compreensão da revelação divina. A ideia do credo quia absurdum, hein, que muitos propõem um Agostinho se apropriando de Tertuliano,
com o sentido de legitimar que os prismas ou horizontes de fé, do fideísmo latente presente naquele contexto, tinha um horizonte de maior largueza, alcance, abrangência, do que propriamente as pretensões limitantes de uma razão humana cheia de circunscrições, cheia de limitações, de emparedamentos. Até que se chega a uma rácio do Tomás de Aquino, em que a ideia de apropriar, inclusive o próprio Aristóteles, né, o modo como o Tomás de Aquino se apropria do Aristóteles, ele vai tentar produzir uma conciliação da fé com a razão, com o sentido de dirimir contradições, tudo bem, não? Como propondo que ambas vêm de Deus. Mas ainda assim, né, a filosofia aristotélica apropriada pela teologia não deixa de considerar e demarcar com muita força que a razão deveria estar a serviço da fé, a razão como serva da fé. Vocês se lembram, né, quando circulava o adágio naquele contexto da escolástica, em que se dizia que a teologia anquila, desculpa, filosofia anquila teologiae, ou seja, a filosofia era uma serva da teologia. Tudo bem? A razão, portanto, estava circunscrita, submetida, controlada, manietada pelos horizontes dogmáticos em vigência e em predominância naquele recorte dito medieval. Tudo bem até aqui, gente? Eu estou falando demais, eu às vezes eu tenho incontinência verbal e nessa meia idade é meio perigoso essas coisas. Então eu peço a vocês que qualquer coisa, por favor, levantem a mão, perguntem como eu não sei muito responder muita coisa, eu passo para a Eliane, que está aqui comigo para me ajudar, né, Eliane? E aí a gente consegue Você não, superar. Carlos, Oi, você não está falando demais, não. Eu já senti que você não é um homem de fé. eu também verdade, eu tô colocando. Pode ser também, né? Ou então fé de mais, fé de menos, tudo dá em cacofonia. Agora, de todo modo, desculpa, hoje eu estou falando besteira. Hein? De todo modo, eu acho legal a gente pensar isso, né? O modo como a patrística, ou o modo como a escolástica, né? O Agostinho, o Tomás de Aquino, reinterpretam a fé, desculpa, reinterpretam a razão dentro dos horizontes de uma fé ou de um fideísmo propriamente cristão. Nesse sentido, a razão é limitada, a razão é limitante, mas ainda assim pode ser instrumentalizada a serviço de conhecer algumas verdades pensadas como fundamentais a respeito de Deus. Tudo bem, não? Então, nesse sentido epistemológico, teológico, a razão submetida, serva, submissa à fé, né, valida algum prisma ou um horizonte, ainda que reduzido, de conhecimento viável, de conhecimento plausível, de conhecimento possível. Mas o legal é que depois, no período dito humanista, né, no período humanista, que depois vai desaguar no Renascimento, a ideia de uma razão que agora vai se libertando dos grilhões e das imposições dogmáticas, né, do modelo religioso. E aí, quando se pensa a partir de uma chave humanista, em que inclusive é validada aquela frase do sofista, o Protágoras, hein, gente? Lembra do Protágoras? O homem é a medida de todas as coisas. Nesse contexto do humanismo, o Protágoras serve de base, de uma referência interessante, porque se o homem sendo a medida de todas as coisas, o modo como a régua que ele aplica para a leitura de mundo passa a ser a experiência de uma razão insinuante, tudo bem? Que começa a se emancipar
dos ditames e dos emparedamentos da dogmática religiosa. E com isso, eu acho legal isso. O que acontece? A razão humana começa a recuperar um prestígio, a pouco e pouco, mesmo que lento, paulatino, um valor, um protagonismo que só havia sido assim considerado em períodos anteriores ao período medieval. Então, a razão humana começa a, a, a ocupar ou recuperar um espaço de outrora, tudo bem, não? E nesse sentido, o ser humano, né, nesse humanismo renascentista, começa a validar uma criatividade racional, ou chaves explicativas muito importantes, significativas, né? E nesse sentido, a capacidade das pretensões da razão começa a se ampliar, tá claro ou não? Então, o logos começa a criar condições de uma interessante, relevante autonomia. A razão começa a se despregar, né, das algemas medievais. E a razão, ao se despregar, entramos numa esfera, num universo propriamente antropocêntrico. Uma razão como uma expressão de dignidade, uma expressão de liberdade, por onde o ser humano alcançaria conquistas científicas, filosóficas, racionais, muito, muito impactantes. Então, quando se chega, né, ao modelo do século XVI, por exemplo, que é um século muito, muito produtivo, muito fértil pelos prismas da razão, em a ótica, a dióptrica, a astronomia, a medicina, a biologia, a filosofia, as ciências, né, começam a alcançar novos prismas, novos horizontes, em que ela se vê mais mobilizada em um campo de liberdade mesmo. E a partir de então, né, um período propriamente moderno, de uma filosofia já bastante desenvolta, dá-nos um grau concentrado, importante, marcante, diria, de uma razão bastante convidativa, segundo os vieses dessa mesma razão de época. E aí a gente chega, por exemplo, né, a um Descartes, no próprio século XVII, em que a razão é um lumen naturale, né, uma luz natural, capaz de fundar conhecimento através de uma dúvida, a dúvida metódica. Lembram disso? Uma dúvida hiperbólica, em que o Descartes ele vai propor, né, uma subjetividade de uma razão que nos dá os prismas daquele cogito já conhecido, né, do cogito ergo sum. E a ideia de se colocar tudo sobre uma questão profunda, aquele ceticismo provisório do Descartes, para ver o que resiste às perquisições da razão. E pensar em face do que resiste às perquisições da razão, tentar entender de que modo ou qual seria o ponto de partida para por onde ideias claras e distintas se tornassem viáveis e factíveis e o mais possível acessíveis. Isso eu acho legal, né? Isso eu acho muito muito importante. Depois é óbvio, né? Esse sentido de pensar o logos, a razão como instrumento supremo para se alcançar a verdade, já despregada ou independente da tradição e da fé, né? E nesse sentido, quando você lê a crítica, não, perdão, as Meditações Metafísicas, lá de 1641, ou as regras para a direção do espírito, lá de 1627, 1628, não sei, a minha memória às vezes falha. Quando você pega as regras para a direção do espírito, quando você pega as meditações metafísicas, o quanto que o Descartes lança mão, faz uso de uma razão já num grau considerável de autonomia e de relevância, num horizonte que até ali não havia sido tentado. Então, a radicalidade
do pensamento cartesiano, eu acho também muito importante uma abertura ímpar no campo de uma razão já muito nevrálgica, penetrante, convidativa. Eu acho legal pensarmos isso. Claro, aí depois vem Leibniz, mais fundamental e nevralgicamente um Spinoza. Spinoza eu acho fora de série para se pensar uma razão, né, inquietante e ao mesmo tempo que vai polemizar com várias tradições, as tradições mais longínquas quanto os seus contemporâneos. Ele, ó, inquietou todo mundo, inquietou a moral católica, a moral protestante, ele inquietou os seus pares judaicos, foi expulso da sinagoga, em ele vai inquietar materialistas, ou seja, vai ser um maledictus Spinoza e não um benedictus, né, o nome dele. Então, é interessante de pensar como a razão spinozana também vai produzir abalos em estruturas que até um tempo foram tomadas como intocáveis, impenetráveis, inacessíveis. E ele vem e produz um emaranhado complexo, nevrálgico, como a Marilena Chauí chama, a nervura do real, né? Aquele livro importante sobre o Spinoza, da professora Marilena Chauí, dando um contributo especialmente significativo, especialmente importante. Deixa eu recuperar o foro aqui que eu estou falando demais. Tudo bem até aqui, pessoas? Hein? Ó, a Yara tá bem, ó. A Yara tá até simpática, rindo pra gente, ó. Carlos Oi, fale, quem tá aí falando? Rogério. Oh, por favor, Rogério, seja Olá, bem-vindo, meu amigo. obrigado, boa noite. Quando Boa você noite. respira, é Uhum. lógico afirmar, voltando um pouquinho na sua fala, é lógico afirmar que no período medieval as escolas eclesiásticas, escolhi chamá-las assim, reduziram e enquadraram, barra emparedaram, a razão? Olha, Rogério, eu vou te falar uma coisa. Uma coisa importante que às vezes se fala, né, sobre aquele período medieval é que foi um período dito de trevas. Há muita discordância a respeito. O que se Eu, sabe inclusive. é. Ah, Eu, desculpa. inclusive, discordo. Eu acho. O que do que? Eu Ah, é. discordo que foi um período de trevas apenas. Então, E exato. improdutivo. Exato. Eu penso também nessa direção. Eu acho que a gente pode discordar com o seguinte propósito: quanto de pensamento racional foi proposto por aquela época? Então você pode pensar vários nomes, Duns Scotus, Santo Anselmo, Ockham, e aí vai. Temos uma galera surpreendente, de um pensamento desenvolto, mas que, em função do monopólio do discurso religioso pela moral católica predominante, isso Certo. obviamente teve emparedamentos. Então eu não vejo particularmente como um sentido trevoso, mas um sentido de uma dogmática que se fazia muito penetrante nas consciências. Então isso é importante, a razão não estava ali ausente. Porque tem muita gente que pensa que a razão fez um hiato nesse intervalo de tempo. Não é verdade. Não houve um hiato. Havia pensamentos de uma desenvoltura muito séria. Não, isso, o próprio Tomás de Aquino, dentro do próprio Perfeito. contexto religioso, ele era uma sumidade. Né? Quando você pensa a suma teológica, aquilo é trabalho que ninguém nunca mais vai fazer próximo daquilo. Era um sujeito que alcançou um prisma não só de autoridade teológica, mas também de densidade racional, que não foi qualquer coisa, foi uma coisa realmente monumental. Mas é óbvio, naquele contexto, a vez e a voz de tudo que circulava estava filtrado pela dogmática do pensamento que era, digamos assim, dominante. O pensamento dominante é a mentalidade católica, né? Aquele teocentrismo de base que atraía para si o monopólio dos ditames daquilo que fosse verdadeiro e falso. Então, o monopólio Perfeito. de verdade estava como que concentrado na voz predominante da religião, que era, obviamente, a época vivamente poderosa e politizada.
era uma autoridade teológico-política, é uma autoridade hierárquica, assimétrica, mas muito contundente na manutenção e defesa dos seus interesses. E seus interesses eram, mais do que espirituais, uma lógica horizontal de dominação de tudo. Isso eu acho que é importante. Então, eu acho que houve emparedamentos, houve filtros, mas não hiato, não vazio. O vazio da razão acho que nunca se faz ausente na experiência do ser humano. Mas, obviamente, controles inclusive em contextos circulares da própria experiência de inquisição que se fez presente durante algum tempo, né? Isso, claro, criou receios, medos. Muitos acabavam tendo a sua voz silenciada, inclusive por um receio que vinha do próprio sujeito. O sujeito tinha medo de se expor. Isso, inclusive, vai alcançar depois sentidos que estão depois do próprio período medieval. O Descartes teve medo de publicar os seus livros, vários dos seus livros, ele teve medo. Ele diz, não dá. Ele viu o que aconteceu com o Galileu Galilei, próximo dele, ele ficou com medo, ele não teve coragem né, de veicular tudo o que ele havia proposto, tudo o que ele havia escrito. O Spinoza, inclusive, também. O Spinoza, mesmo num contexto pseudo-liberto como o de Amsterdã, né? Ele não deixou. A ética só vem depois da morte dele. O Tratado Teológico Político circulou anonimamente, não tinha assinatura dele. Então, mesmo em sociedades que se diziam pelo menos mais tolerantes, a coisa não foi assim tão simples, tão fácil. Então, isso tem reflexos medievais em épocas posteriores. Então, eu acho que é válido dizer isso. Tudo bem, eu não sei se eu respondi alguma coisa, mas ficou só Não, foi ótimo. Apenas a uma provocar. pequena colocação para você fechar. Então, mesmo a ideia, melhor dizendo, então a ideia de Tomás de Aquino e dos seus pares, por mais que trouxessem razão, valorizassem a razão, ela seria correto interpretar que ela ficou restrita a um grupo muito pequeno? Eu acho que a razão Que foi modo... instrumentalizada, né, por eles. Certo. Quando você pensa o Tomás de Aquino, ele recupera o Aristóteles no sentido de instrumentalizá-lo para a proposição católica. Então ele se aproveita, né, do repertório também muito largo e invejável do Aristóteles para cristianizar mesmo a filosofia aristotélica em benefício da lógica católica, da parenética católica, da defesa daqueles discursos que eram circulares e marcantes e determinantes num período dito medieval, né? Então é claro que a posteriori, olhando aqui do século XXI, o nosso olhar é de um prisma, né? Olhar uma época recuada, a gente tem um conforto, aquilo que estamos assentados em ombros de gigantes. Então, olhar por último é quem tende a enxergar melhor. Para a época talvez fosse bem diferente, mas é importante a gente entender que não foi uma época tão simples assim. Foi uma época de muita complexidade, mas ao mesmo tempo uma época muito perigosa. Não era uma época estável para o campo do pensamento. Não era uma época, digamos assim, confortável pelo prisma racional. Era uma época, aliás, de muita temeridade, né? Aquilo que se costumava dizer de temor e tremor, né? De temor e de tremor. Então dava medo, não dava para você ir à torta e à direita dizendo tudo que lhe viesse à cabeça, sob inclusive risco de sofrer apodos, perseguições, exclusões, excomunhão, que é algo no período medieval muito sério. Excomunhão era algo muito prejudicial ao sujeito, né? O sujeito se via como um pária, ele se via como que morto para aquela sociedade. Então ele tinha que filtrar muito a ideia do que o seu pensamento queria traduzir, porque obviamente encontrando um embate, a resposta tenderia a ser muito severa, né? E era severa mesmo. Então eu O acho que não é Galileu fácil, Galilei hein? sofreu isso, né? Que depois, só de muito tempo, você não vai falar de novo aqui, que você já falou. Ótimo, obrigado, viu? É isso, eu acho. E aí quando você chega depois, né, o Galileu Galilei, o Giordano Bruno, pensa isso.
Ô, Né? O Carlos, Galileu Galilei e o Giordano Bruno, esses caras sofreram demais. Por isso que o Descartes vai ficar com medo. O Descartes com razão, ele fala, meu Deus, olha o que está acontecendo por aí, não sei se eu vou poder me arriscar desse modo. Ué, alguém viu, falou. Paulo? Sou eu, Gabriel. Oh, por favor, fique à vontade. Não, só lembrando que A Origem das Espécies, o Darwin demorou 20 anos para publicar, devido ao Sim. receio das reações das crenças religiosas da época. O Darwin, vocês sabem, ele teve crise religiosa. Ele, antes, né, de chegar ao lugar científico ocupado, ele tinha crença religiosa. Tanto que a gente sabe que os diálogos que ele teve com a própria esposa, porque ele começou, né, já naquele texto publicado em 1859, a origem, né, a seleção natural a teoria da seleção natural das espécies, ele entrou em litígio interior, em perplexidade interior. Ele percebeu que as pesquisas dele se encaminhavam em sentido oposto às suas crenças. Então, isso, obviamente, vai dar, de novo, um litígio entre da razão, né? Ou seja, os embates da razão e os seus, digamos assim, as suas rachaduras. A razão produz muita rachadura, inclusive em prismas que são refratários ou avesso à mesma razão. E a moral Be- religiosa tende a ir por aí. Tudo bem, gente? be- Beleza, Carlos. Agora, quando você chega ao 18, né? Vamos pegar a segunda metade do 17, o próprio século 18, o contexto iluminista vai, aí sim, lançar mais uma vez a razão num outro degrau, numa nova camada, num outro patamar, em que a razão vai se evidenciar pela via da crítica e pela via da autonomia. Então, você pensa o Kant, 1781, a crítica da razão pura, hein? Ele vai propor essa razão autônoma e crítica, né? Ele vai dizer, fundamentalmente, o tribunal do juízo da razão, né? Ele vai propor uma revolução copernicana no prisma daquilo que até então se considerava, né, como o olhar da tradição. Ele vai romper e subverter muita coisa. Ele vai, ao mesmo tempo, propor os prismas de uma razão teórica circunscrita à esfera do mundo fenomênico. Lembra? Ele vai criticar a metafísica tradicional, ele vai propor a noção do nômeno, ou seja, a impossibilidade da metafísica, não é possível para a razão fora do seu horizonte, da sua sensibilidade a priori. Lembram disso? Tempo e espaço. Nós não conseguimos inteligir nada que esteja fora das nossas possibilidades de razão a priori, a sensibilidade a priori da razão. Então, o tempo e o espaço. E aí ele vai propor isso. A gente só conhece, isso é possível conhecer, mas não é, nós não vamos conseguir saber tudo. Então, ele vai propor que o conhecimento circunscreve-se à via da experiência empírica, do mundo sensível, do mundo fenomênico, né? E vai nos falar da impossibilidade da metafísica. A razão prática também, na estética e ética do dever, lá do Kant, né? Sobretudo na moralidade proposta do imperativo categórico. Nesse iluminismo também, além do Kant, que é uma persona fora de série, não podemos negligenciar as contribuições também decisivas dos enciclopedistas, hein, gente, a partir de 1800 não, 1759, por ali, hein, gente? Ah, D'Alembert, Diderot, Montesquieu, Rousseau, Voltaire, tanta gente boa, né, que vai produzir prismas racionais avessos a uma limitação de obscuridade que eles consideravam o ideário religioso. Eles vão propor, né, a noção de razão que ilumina, né, Aufklärung, como se propõe no alemão, né? E a ideia de que a razão é um instrumento de progresso, né? A razão é um instrumento de combate à superstição. A razão deve estar na direção e a serviço e na defesa da ciência. Tudo bem? Não? E isso vai, claro, né, oferecer horizontes muito importantes. O idealismo alemão, né, que o Kant, inclusive, vai encaminhar e vai produzir,
né, uma razão, mesmo que ainda restrita ao mundo fenomênico, o idealismo desse momento da filosofia alemã, o Kant, né, propondo essa razão numa subversão sobre a noção de espaço, de tempo, de causalidade, recuperando em sentido outro, mas recuperando em sentido aquelas categorias lógicas vindas desde o Aristóteles, vai nos falar sobre a impossibilidade da metafísica, ou seja, não podemos conhecer a coisa em si, o nômeno, apenas o fenômeno, e no campo ético, a lei de uma moral universal, como eu disse, espelhada naquele imperativo categórico. Então, a razão ativa, constitutiva da experiência e que nos interessa muitíssimo. Já no século XIX, um outro nome significativo é Hegel. E o Hegel, a razão, né, atravessada por um princípio histórico de realidade, a história do mundo, né? O processo pelo qual o Geist, né, o Geist em alemão, o espírito, se torna consciente de si mesmo. A contribuição do Hegel no livro de 1807, A Fenomenologia do Espírito, lembram disso? Em que ele vai propor a razão dialética, aquela palavrinha que é muito importante na filosofia do Hegel, Aufhebung, a noção de síntese, o Aufhebung, que é de uma complexidade e de uma revolução de pensamento ímpar, fora de série, tudo bem, não? A questão da dialética é importante. A razão é histórica, ela é autodesenvolvente, o mundo como expressão de um desenvolvimento, né, da razão que está o tempo inteiro em tensão constitutiva, e a razão sendo dialética, ela também é histórica, né? Aquela expressão que ficou famosa do Hegel, o real é racional e o racional é real, e, portanto, o logos se realiza no processo de espírito absoluto, né? Então, nós vamos ter esses sentidos validados no próprio século XIX. Você pode pensar, por exemplo, a razão num texto de 1819, do Schopenhauer, O Mundo como Vontade e Representação, aquele tijolinho, é um tijolinho que está aqui, em O Mundo como Vontade e Representação, e lá o Schopenhauer vai criticar o excesso de confiança na razão, e ele vai nos falar sobre a vontade, de uma vontade superlativa, irresistível, né, que faz com que os sujeitos entrem em litígio uns contra os outros e, portanto, o seu pessimista, ou seja, o seu pessimismo, não dá para esperar muita coisa boa do ser humano, já que cada um vai tentar se fazer valer a qualquer custo em defesa dos seus interesses particulares. Então, o mundo é um homem se digladiando contra os demais, e reciprocamente, né? E aí o que vamos encontrar? Vamos encontrar nisso, né, uma ideia de razão muito diferente. E aí você pode pensar a razão em Marx, né, o materialismo dialético, a crítica ao iluminismo, a ética burguesa, as relações de dominação. Você pode pensar o Nietzsche, já no final do XIX, atacando a tradição ocidental da razão, né, como repressão de vida. Você pode pensar o Nietzsche declarando a morte de Deus, pondo em crise a razão como fonte último de valor. Você pode pensar, já na virada, a fenomenologia do Husserl, né, a volta das análises conscientes, a razão entendida ali como intencionalidade, né, todo ato de consciência é dirigido a algo. Aí você pode pensar o Heidegger, né, produzindo que a razão não é suficiente para se compreender o ser, o logos é reentendido ali como um desvelamento do ser e não apenas a lógica. Você pode pensar a razão já no 20, né, no século XX, na teoria crítica da Escola de Frankfurt, Horkheimer, Adorno, Marcuse, em que eles vão criticar a razão que foi sequestrada pelo mundo moderno sob o prisma de uma razão instrumental, né, e, portanto, a lógica da razão a serviço da técnica e da dominação econômica, uma razão crítica, seria uma reflexão emancipadora
sobre a sociedade. A razão instrumental seria a aplicação técnica da razão para controle. E aí tem aquele texto do Adorno e do Horkheimer, de 1937 ou 39, acho que é 37, que é a dialética do esclarecimento, tudo bem ou não? Em que vai refletir sobre indústria cultural, burocracia, capitalismo, fascismo e etc. Até, se você quiser, depois, né, no pós-modernismo, Derrida, Foucault, Lyotard, e tem tantos outros, o Habermas, né? Ao projeto lá iluminista através de uma razão comunicativa. Então, tudo isso está ali, né, como que presente, marcante, num contexto de uma razão que foi se insinuando ao longo do tempo, tudo bem? E não é pouca coisa. É isso que eu acho legal também, né? O que está sendo proposto como um espelhamento de razão. Agora, tudo isso nos leva à seguinte questão. Tudo isso é um modo para a gente pensar o que foi proposto, inclusive, para nós discutirmos hoje. Como é que o Espiritismo tem a ver com isso? Né? O que o Espiritismo tem a ver com isso? Né? Então, quando você pensa o contexto histórico e intelectual do século XIX, em que a França estava historicamente atravessada desde a virada do 18 para o 19, na Revolução Francesa, em, desde se pensar as várias lutas e tensões políticas atravessando toda uma época muito instável e perigosa, a crise da religião tradicional, né, o desencantamento com o dogmatismo religioso, o avanço do materialismo científico, a abertura e as fissuras produzidas desde o século anterior, que foi proposta pelo Iluminismo, a ascensão do positivismo, a validação de perspectivas cientificistas, né? E a razão, nesse sentido, vista como única via de emancipação do sujeito, via conhecimento. E é nesse contexto que, lá em 31 de março de 1848, né, a manifestação em Hydesville, os fenômenos mediúnicos, o magnetismo animal, a popularização do espiritualismo moderno, né, as mesas girantes, a comunicação com o mundo dos mortos, né, isso também reincidindo influências que vêm lá do idealismo alemão, do romantismo. Então, você pensa Hegel, um pouco antes, o Emanuel Swedenborg, ou seja, ciência, filosofia e espiritualidade sendo em algum sentido, né, atritados ou tensionados como reflexão. É nesse contexto que nós encontramos a figura do Kardec, né, antes Hippolyte Léon Denis Rivaio, na fundamentação de uma doutrina que se pautava o mais possível no uso de uma razão, sobretudo em face do inusitado, de experiências muito estranhas, que em certo sentido suscitou um ceticismo provisório do Kardec, quando fora convidado em 1855 para o fenômeno das mesas girantes, lembram disso, não? Em que o intelectual cético Kardec, talvez muito influenciado pelo, pela dúvida metódica do Descartes, ou então, né, com o cuidado de uma razão kantiana. Você sabe que o Kardec lia alemão, né? O Kardec era fluente no alemão, traduziu coisas do alemão, então devia ser muito fluente também na filosofia do Kant. E aí você vai ver um Kardec que vai se ocupar, né, em, em poder validar no seu ceticismo provisório como pode uma mesa destituída de inteligência e de nervos, oferecer-nos respostas inteligíveis. Então, esse questionamento é a base, é um questionamento importante, né? E que precisa ser pensado. Ao mesmo tempo, você vê num livrinho como O que é Espiritismo, o Kardec dizendo que o Espiritismo é, ao mesmo tempo, uma ciência de observação e uma doutrina filosófica.
né? O Kardec está dizendo isso com clareza. O Espiritismo é, ao mesmo tempo, uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência prática, consiste nas relações que se estabelecem entre nós e os espíritos, e como filosofia, diz ele, compreende todas as consequências morais que dimanam dessas mesmas relações. Isso eu acho também importante, legal, estabelecer o quanto que o Kardec faz uso de uma razão com o propósito de abrir novas cortinas em face de um mundo que, no geral, era insuspeito, quando não envolto em misticismos variados, e ele vai como que se tentar desvestir tudo isso e tentar aplicar, né, uma perspectivação de razão contundente, de razão perquiridora, de razão inquietante. Então, eu acho que é legal se pensar a racionalidade espírita no século XIX, né, em que os valores, os valores religiosos estavam em declínio, a própria crise da razão ilustrada sofrendo questionamentos de base, o Kant, o Hegel, né, e vários outros, Schopenhauer, Kierkegaard, depois o Nietzsche, né, vão atestar e problematizar os prismas e as pretensões da razão, né, dando os limites dessa razão mesma em face do absoluto. Ao mesmo tempo, uma ciência que está na febricidade de uma revolução industrial, né? E nesse contexto, nesse burburinho, nesse diapasão, movimentos espiritualistas estabelecendo novos horizontes. Tudo bem, não? A gente sabe também dos socialistas utópicos com os quais o Kardec, desde antes até do espiritismo, dialogava, ele tinha contato com vários deles, né? E de que modo aquilo também vai lhe dar suporte de se pensar um intelectual atento, antenado e presente às questões sintomáticas quanto traumáticas da sua própria época. Eu acho também isso interessante, né? Então nós vamos ter que pensar de que maneira, né, o Kardec, em face desse mundo, vai dar vez e voz a uma nova visada, a uma nova experiência, na abertura de novos e insuspeitos prismas, né? E nesse sentido, Kardec ele propõe uma abordagem científica, filosófica com consequências morais para os fenômenos espirituais de que ele se faz testemunha. Então ele vai organizar a racionalidade, né, espírita no eixo científico, e nesse eixo científico envolve observação, comparação e repetição. Temos ali, né, um prisma científico. E ao apresentar o Espiritismo como uma ciência de observação dos fenômenos mediúnicos, ele vai propor que o primeiro requisito para se estudar o Espiritismo é observar. O segundo, comparar. E o terceiro é deduzir. Então, ele vai propor que o pensamento racional tem de estar o tempo inteiro atento, né, com o propósito de observar, comparar, deduzir, adotando uma postura empírica, sem necessariamente aceitar a priori qualquer coisa que venha pelo ditame mediúnico, né? Ele não aceita a priori, ele filtra tudo numa peneira de crítica e de exame o tempo inteiro, filtrando tudo pela via, pelo prisma, pelo crivo da crítica e do exame. E, obviamente, ele vai propor uma ideia absolutamente diferente ou estranha para a época, que ninguém ousou fazer. Ele é o primeiro, eu acho. Acho, pelo menos, eu acho que ele tenha sido o primeiro. Ao propor a aproximação de duas instâncias que sempre foram vistas como avessas uma à outra. A ideia de fé inabalável, uma fé racional. Lembram disso ou não? Então sempre viram como fé e razão como água e óleo. Não se misturava de modo
Nenhum. Aí veio o Kardec, nesse contato com a fenomenologia espírita, e vai propor o quê? Fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face. Olha a razão, né? Em todas as épocas da humanidade. Ou seja, a fé inabalável tende a estar em contributo com a via do conhecimento, em qualquer momento, em qualquer época. Então, fé inabalável é aquela que pensa a razão face a face em todas as épocas da humanidade. E é nesse horizonte que a razão espírita ela se faz por uma via de experimentação do fenômeno mediúnico, tem uma via experimental, e a ideia de que essa razão espírita, sendo experimental, ela não é uma fé cega, ela é uma fé de análise factual. Ela vai analisar os fatos, vai filtrar tudo e ver se aquilo alcança os parâmetros de uma plausibilidade, de uma razoabilidade. Ou seja, precisa do atestamento, do filtro de segurança via razão. Esse é o cuidado de um intelectual maiúsculo como Kardec. Claro, ou seja, ele não foi aceitando tudo que vinha pela experiência mediúnica como verdades assimétricas de cima para baixo. O Kardec tratava os intelectuais espirituais vis-à-vis. Não tinha essa de menor para maior ou maior para menor. A gente pensa que ele se colocava na mesma estatura, a ponto de, na filtragem, rejeitar muita coisa, questionar muita coisa, problematizar muita coisa, desmistificar muita coisa. Eu acho que esse é o sentido que, no geral, hoje talvez a gente não encontre com muita recorrência no movimento espírita. Hoje é um igrejismo, uma aceitação tácita, ingênua de qualquer coisa. Mistificações circulam a toda, o tempo inteiro. Eu fico o dia todo recebendo porcarias dessas coisas de internet, em nome de espiritismo. Então, quando eu aplico um pouquinho de prisma racional, eu vejo que muitas coisas frágeis estão aí circulando de boca em boca, como se fosse, né, uma ideia em conteste pela via da razão espírita. E não é. Então, olha o quanto que Kardec, eu acho que se faz ausente num movimento como o nosso. Aquele cuidado, aquele pensamento rigoroso, metódico, questionador, desmistificador, hoje se faz um hiato muito sério em relação a isso. Nós não temos mais. Ou seja, vivemos um espírito sem o espírito de Kardec, sem o método. O método de Kardec foi pro espaço, infelizmente, né? E aí o que a gente vai ver? A gente vai ver, nesse sentido de uma razão espírita experimental, a eclosão, né, de uma noção mesma de uma filosofia moral, né, uma filosofia de caráter moral, né, que propõe uma noção evolutiva de melhoria contínua do espírito, né? Então, o espírito progredindo via razão desaguando na qualificação da sua moralidade. E quando o sujeito, pela razão, qualifica a sua moral, ou seja, a moral é a posteriori, atenção, o Kardec diz que a moral é consequência da filosofia e da ciência. É uma doutrina científico-filosófica com consequências morais. Por favor, isso é importante. A moralidade é efeito, não é a causa. Porque para o religioso, a moralidade é causa. Né? Se fosse um prisma religioso, a moralidade seria um a priori. Para o espiritismo, não. A moralidade é a posteriori. É a razão filosófica, é a empiria científica que vai dar a via de segurança de um espelhamento ou um prisma ético. Tudo bem? Não. A ética é efeito, validado pela experiência da razão. Né? Então, o Kardec ele vai propor isso. Né? O espírito progride pela razão, deságua na moralidade, e com isso ele cria as condições de um desenvolvimento de liberdade, de responsabilidade e de consciência. Então, a razão é como a sua via de segurança para uma autoeducação espiritual, ou uma autoeducação do espírito. Nesse sentido, Kardec vincula
a razão, há um progresso moral, né, em que ele diz, mais ou menos, que o progresso intelectual conduz ao progresso moral, né? E a razão espírita, nesse sentido, vai o tempo inteiro estar se ocupando dessas conquistas intelecto-morais com vias a mais abrangentes conquistas pela via da autonomia, pela via do livre exame. Com esse sentido, a racionalidade espírita, e eu digo aqui racionalidade kardeciana, vai se afastar fundamental e nevralgicamente do dogmatismo religioso tradicional. Porque cada ser ocupado da perspectivação filosófica e científica proposta pelo Espiritismo vai examinar tudo que lhe chega, e a razão vai lhe dar apoio, né, o tempo todo nesse processo, e é nesse sentido que o reflexo da sua qualificação no modo de ser e estar no mundo, no modo de se relacionar, vai estar qualificada por essas vias de segurança. Tudo bem? Então, eu acho que, nesse sentido, o Kardec está propondo uma abertura muito significativa para aquele século XIX tão tensionado, né? Tão marcante ao mesmo tempo. Então, nesse sentido, a razão espírita é uma razão primacialmente crítica, porquanto é uma filosofia, uma razão espírita, que exige uma reflexão contínua, né? Exige uma reflexão contínua. O Espiritismo não impõe os seus princípios, ele não tem a via dogmática, ele não tem a noção do prosélito, né, do sectarismo, ele não impõe seus princípios, ele convida os que desejam a conhecê-lo, desde que se convençam pela razão, né? O convite é se convencer pela razão. Nesse sentido, Kardec vai estruturar, né, uma ciência filosófica com consequências morais, com base, né, numa observação dos fatos mediúnicos, uma via fenomenológica. Ele vai propor uma interpretação racional, né, desses fenômenos e, portanto, tem uma perspectivação filosófica. Essa interpretação racional é um prisma científico-filosófico, e nisso vai desaguar as consequências morais, ou seja, uma validação que a filosofia chama de ética, a ética espírita a posteriori, desde que a razão tenha oferecido o crivo de atestamento e de afirmação de um modo de ser. Tudo bem, gente? É legal, Kardec, eu acho, não sei. A gente fica admirando, né? Quando a gente sente muita a falta de Kardec, a gente admira, porque a gente não vê isso por aí. O nosso movimento espírita está longe disso, vamos combinar. Não, o nosso movimento espírita é igrejeiro, como dizia, e bem dizia, o Herculano Pires. Ou seja, o Kardec não está nesse contexto nosso, está muito raro, né? É raro ele ser, né, visitado nessa metodologia, nessa segurança, nessa profundidade, né? Então, quando você pega lá, né, a articulação dessa mesma razão espírita, né, temos ali um método indutivo, dedutivo, né, partindo da observação dos fenômenos mediúnicos, se busca alcançar princípios que assumam um estatuto plausível de universalidade, né? Temos ali um dialogismo racional, né? Então você vê as perguntas do Kardec e as respostas dadas pelos espíritos, né? E toda essa dialogia, tudo sendo submetido a uma crítica lógica e a uma coerência filosófica, o tempo todo. O Kardec atravessa toda essa conversa, toda essa interação, toda essa interlocução com uma crítica lógica e uma coerência filosófica. Temos alguns, né, alguns propõem isso, eu acho também plausível, um reflexo ou uma influência cartesiana ou kantiana, né? A busca da clareza e distinção do Descartes, né? Ao mesmo tempo, o reconhecimento dos limites da razão pura, que é um Kant, né? Então, vai propor o espírito
né? Que está validado numa realidade metafísica natural, não sobrenatural. Porque os espíritos propõem que o mundo dos espíritos não é sobrenatural, né? O Kardec é aquele que desmistifica a ideia do maravilhoso, a ideia do milagre, a ideia do sobrenatural. E vai propor que tudo é atravessado pelas leis divinas. E as leis divinas, na terceira parte de O Livro dos Espíritos, são leis naturais, diz o Kardec. Então ele desmistifica tudo. O mundo do maravilhoso, o mundo da mistificação, não vai encontrar vez e lugar na sua perspectivação filosófica. Aliás, é o antídoto. O Kardec é o antídoto para essas mistificações todas. Tudo bem, não? E é nesse sentido que essa razão experimental é apresentada ali em 1861, no Livro dos Médiuns, a mediunidade estudada como um fato natural, não é sobrenatural. E sendo um fato natural, exige método e controle. E sendo natural, tem-se a postura racionalíssima de rejeição ao fanatismo. Porque, sendo a fé espírita uma fé que exige racionalidade, ela não pode ser cega. A fé racional é aquela fé inabalável. Ela não pode ser cega. Ou seja, ela não pode aceitar um horizonte de um sagrado assimétrico que dite de cima para baixo o que nós outros devemos fazer. Porque não é uma relação de mando e obediência, como na hipótese religiosa. Né? Temos lá um mandamento. O que o mandamento exige do fiel? Obediência. Ele não pode discutir. Ele simplesmente tem que se submeter. No Espiritismo não tem isso. Não tem essa assimetria. É uma horizontalidade de permutas reflexivas. Tudo bem? Não? O Kardec estava dialogando de igual para igual com os espíritos. E é nesse sentido que a relação de horizontalidade é de dialogia. O que é diálogo? Diálogo é uma relação entre iguais. Se a relação for desigual, não é diálogo, é monólogo. Um fala e o outro ouve. Não é monólogo. A relação é dialógica. E sendo a relação dialógica, é uma relação de amizade. Lembra que a palavra filosofia é amizade pelo conhecimento. É amor ou amizade pelo conhecimento. Essa é uma ideia filosófica, eu acho. Ele tem amizade por aquela interlocução produtiva pelo prisma reflexivo. Tá claro ou não? Então, ele não se submete. Ele não estabelece uma relação hierárquica, assimétrica. O Espiritismo não tem a mesma configuração de uma religião pela noção tradicional do termo. Não temos sacerdócio organizado, não temos hierarquia, não temos dogmáticas, não temos ritos visíveis. Tudo isso respeitável no contexto religioso, que a gente tem de guardar, né, o apreço de adesão de consciências que estejam atreladas a isso, sem que a gente possa atravessar. É legítimo que cada um tenha o seu viés, né, de adesão de crença. Mas o Espiritismo propõe outra coisa. O Espiritismo propõe algo, aliás, muito diferente disso. Não temos um texto sagrado, Kardec não é a persona indiscutível, podemos discutir Kardec, podemos concordar com Kardec, podemos discordar de Kardec, pode ser não, podemos pensar fora de Kardec, e nenhum problema, isso não invalida o nosso modo de ser espírita, tudo bem? Então não há ali um grau de relação tácita e subserviente, tá? Então esse eu acho que é um legal também, né? Então vai pensar uma razão experimental, uma rejeição ao fanatismo, uma razão, uma ética espírita baseada numa causalidade, baseada numa noção de ascese do espírito cheia de tensão pela via dialética do ir e vir, do transitar corpóreo das reencarnações, né? E uma moral que vai tentar o mais possível alcançar aquele horizonte do Kant que a gente entende por moral autônoma, uma moral autônoma, que o Bergson depois vai falar de uma moral aberta, tá claro ou não? Então essa uma ideia que eu acho muito produtiva, né? Nesse sentido, o espiritismo vai dialogar com muita coisa, né?
Então, há diálogos. Quem lê o Livro dos Espíritos, né, como uma espécie de condensação do panorama espírita, é o livro que condensa quase tudo que se sabe de espiritismo, e ele vai explicar nos livros posteriores o que ele já havia dito antes, no próprio Livro dos Espíritos. Ali você vai encontrar diálogos com o platonismo, com o neoplatonismo, você vai encontrar diálogos com Aristóteles, você vai encontrar um diálogo com o iluminismo, você vai encontrar, né, pontos de convergência com a moral kantiana, e aí vai, você pode ir para frente com Hegel, né, a própria experiência do processo dialético. Então, olha que legal, né? O platonismo, o neoplatonismo, a crença de um mundo espiritual inteligível, a imortalidade da alma, né? E com o iluminismo, a investigação livre, a valorização da razão crítica, com o Kant, hein, o imperativo categórico, a hipótese de uma moral do dever, de um dever, assim, uma moral de dever que emancipa o sujeito. Fora da caridade não há salvação, não é fora do espiritismo. Você pode não ser espírita e ser um ser, né, evoluidíssimo. Não tem a obrigação de ser espírita para conquistar elevação nenhuma. Ou seja, não há exclusividade. Não há essa noção exclusivista. E porque toda visão exclusiva, ela é excludente. No geral, os discursos religiosos são exclusivos. A minha vertente religiosa é a verdadeira. Logo, se ela é exclusiva, ela é excludente. Tudo que estiver fora dela está fora. O espiritismo não diz isso. Você não precisa ser espírita para se emancipar. Você não precisa ser espírita para se iluminar. Tem muita gente iluminadíssima fora do espiritismo. Aí, o espiritismo não é a condição sine qua non da elevação do espírito. Tudo bem, não? Dá para ser outra coisa e ser luminar. Tudo bem? Como dá para ser espírita e não se iluminar? A gente vai encontrar muita gente que não aproveita a experiência, né? Tem o espiritismo como horizonte e aquilo não traduz uma modificação efetiva do próprio sujeito. Então não tem garantia nenhuma. Então não é fora do espiritismo que não há salvação, é fora do amor que não há salvação, é fora da prática do bem, é fora da empatia que não há salvação. Tudo bem, não? Então, aquela questão da empatia, da amorosidade, da indulgência, do cuidado com o outro, do respeito à diversidade, as várias expressões de ser do espírito, onde quer que ele esteja. Essa é uma ideia que o espiritismo propõe, né? Então, a gente vai pensar isso. O espiritismo está dialogando com muito disso, com tudo isso. Isso não é pouca coisa. E nesse sentido, né, ele vai enxergar na ética e na ótica materialista uma visão importante, mas estreita. O Kardec nos fala que o materialismo ele é estreito. Atenção, percebe que ele não fala que está errado. Ele fala, é uma visão reducionista. É uma visão estreita. Então, as perspectivas materialistas têm a sua validade? Tem. O espiritismo é antimaterialista? Não. O espiritismo não se reduz ao materialismo, mas valida muito das conquistas materialistas. Hein? Eu tô doente. Eu vou aonde? Eu vou no centro espírita ou eu vou ao médico? Eu vou ao médico. Eu valido o que a ciência alcançou. Você percebe ou não? Então, mas o horizonte médico tem um viés materialista. Sim, mas alcançou, pela razão, vias de muita segurança naquilo que eles fazem. Você concorda? Um cardiologista tem muita competência para operar um coração. Mesmo que ele seja materialista, mesmo que ele não acredite em Deus, a prática que ele faz salva vidas. Percebe? Então, o espiritismo não é avesso à ótica materialista. Se vale disso, né, as contribuições, né, disso. Mas enxerga que a perspectivação materialista importa, mas é estreita, é reducionista. O espiritismo não é anti-corpo, valida as potencialidades corpóreas, já que a finalidade da encarnação no corpo é vias de possibilidades e a ascese também do espírito. Fale, Rogério, por favor. Abre o microfone. Perdão. Então, o estudo da doutrina espírita, estou chamando de doutrina espírita aqui, agora é a minha opinião, né? Do Pentateuco, muito embora eu já sei que se eu não corrigir, você vai dizer, mas Kardec produziu 23 obras, etc e tal.
né? Revista Espírita e tudo mais. Ok. Então, estudo de todo o material produzido por Kardec, e no mínimo pelo Pentateuco, né, onde tem ali a doutrina espírita, não dá para se fazer. Eu queria que você comentasse isso, né? Não dá para se ser textual, ao pé da letra. Talvez um CGI que, de modo geral, pelo menos aqui no nosso país, não sei se só, o movimento espírita, como você colocou lá atrás, tem tropeçado tanto, além dos rituais, desse caminhão de livro que eu chamo de livreco, com respeito, não estou citando nenhum, e que se distancia dessa razão que Kardec propõe, uma razão que ele vai beber em diversas fontes, né? Não é uma razãozinha, não é aquilo que talvez é uma mente tacanha, inclua a minha mente tacanha, naquela razão que a gente aprende lá, vai no dicionário, é isso aqui, e pronto, acabou, não é? Quando ele trata de razão de tantos outros termos, ele aprofunda dentro de tantas escolas, e como você colocou agora há pouco, uma discussão, mesmo que ele não siga um sistema filosófico, ele continua discutindo as questões filosóficas de todas as épocas, né? As questões, muitas delas, do Livro dos Espíritos se remete aí. Você pode falar alguma coisa aqui, Sim. por favor? Eu acho que é importante uma coisa que você aponta e aponta bem, é de que não podemos encarar o pensamento espírita validado nos escritos de Kardec e nos interlocutores possíveis que ele tinha, que seriam os espíritos, como um discurso unívoco. Então, há discussão. Eu acredito e eu partilho da noção ou da ideia de uma polifonia. Acho que dá para a gente tentar ler a perspectivação espírita por polifonias, ou seja, várias vozes. Os espíritos com os quais o Kardec dialoga não são concordantes o tempo inteiro entre si. Então, um espírito diz A, o outro diz B. Os prismas não são necessariamente os mesmos. Às vezes, a depender do espírito, há uma metáfora, né? Ou analogias que aproximam aquele discurso de uma ambiência religiosa, desde que o espírito tenha tido uma encarnação, algumas encarnações de vinculação com perspectivas religiosas, isso aparece também lá. Então, é plausível que a gente pense não um discurso unívoco, mas matizes em que eu tenha de considerar que a semelhança do que nós somos aqui agora, tão diversos entre nós aqui, ó, estamos aqui quantas pessoas? 10, 15 pessoas? Como somos diferentes uns dos outros. Há uma diversidade de ideias e concepções. No mundo espiritual não é diferente. Há uma diversidade também, já que espíritos fora do corpo nada mais são do que aqueles que transitaram corporeamente outrora. Essa diversidade presente entre nós outros também se faz evidente em matizes espirituais. Então, Kardec sabia disso. Ele sabia que havia espíritos de várias gradações, de variadas filiações, de variadas perspectivas, e que, portanto, há de se filtrar e colocar tudo isso também na balança. Então, não dá para se pensar uma doutrina espírita através de uma régua, sabe, engessada. Aqui nós vamos ter de considerar que não é uma relação científica estreita daquele modelo do 19, em que o sujeito cientista tinha um objeto, a relação fenomênica era a relação de um sujeito com objeto. Não, no caso espírita é diferente. É uma relação de um sujeito com outro sujeito. Percebe? Não? Então isso muda muito. Isso é decisivo para a gente pensar uma outra ideia. Tanto que o Kardec vai Perfeito. dizer, as ciências elas não são ajustáveis fielmente à perspectivação espírita, porque o instrumental não é exatamente o mesmo. A metodologia não é exatamente a mesma. Eu posso criar aproximações, mas a identidade, a conformação, vai ser problemática. Então, é uma relação de um sujeito encarnado com outros sujeitos fora do corpo. Não é aquela relação de sujeito e objeto, como eu pego como ele dizia, um cientista em face de uma pilha voltaica. Não é a mesma coisa. Tudo bem? Não? Então, nesse sentido, é um grau de complexificação de algo que nunca havia sido pensado e nem experimentado. Então, nesse sentido, Kardec está abrindo não uma porta, uma porteira de muita coisa.
Então, e eu acho que nesse sentido ainda a gente tem muito por conquistar, no campo dessa interlocução ser mais produtiva. Por que ela foi tão produtiva naquela época? E por que talvez hoje, exatamente por ter se perdido o foco científico e filosófico, a coisa se empobreceu. A interlocução hoje dos espíritas com a via mediúnica é uma interlocução mística, é uma interlocução religiosa no sentido ruim do termo. Sabe ou não? Isso não era o que o Kardec fazia. Foi perdido. Exatamente isso. Então, eu acho que é importante se considerar. O Kardec tinha consciência da polifonia. Ele percebia que os espíritos tinham muita diferença um para o outro. Né? Então, a gente não vai pensar a relação da difusão do espiritismo como pela univocidade, mas pela poliformia. É poliforme mesmo, é variado, é diverso. Fale, Gabriel. Ô, Carlos, olhando as experiências do Kardec desde criança, primeiro com o catolicismo francês, depois com o protestantismo suíço, que lhe deu muita base, muita bagagem para uma análise mais crítica à medida que ele foi desenvolvendo a sua cultura e as suas profissões de pedagogia e tudo, lhe deu uma base muito grande de diferentes pontos de religiões, né? E lhe trouxe uma bagagem, inclusive, eu acho que essa bagagem, apesar de ser positiva, ela ficou para mim muito restrita às fontes cristãs, né? E aí, depois disso que eu te falei, eu vou fazer a pergunta. Você não acha que Kardec, trabalhando o espiritismo, o Evangelho segundo o Espiritismo, focando no cristianismo e no Evangelho cristão, e não numa universalidade do sentido das religiões ou da espiritualidade, para um sentido mais puro da filosofia espírita, deu abertura, força ou confusão para um cristianismo dentro do espiritismo, onde por muitos pensados até propositadamente confundido, tendencioso. Eu acho que ele deveria buscar uma moral de leis universais que servem ao homem, independente de qualquer religião, inclusive a cristã. Eu acho que você está propondo uma reflexão importante, mas eu acho que é plausível se considerar o contexto do século XIX, de se pensar Kardec situado, recortado historicamente, num contexto ocidental e hegemonicamente cristão. Então ele tem que interagir com aquilo que era possível para ele. Tudo bem, não? Então qual era o horizonte possível naquele momento? Ele está circunscrito à França, ele está numa lógica eurocêntrica, e nessa lógica de circunscrição ocidental eurocêntrico, os seus interlocutores estão recortados no recorte em que ele se insere. Então, é óbvio, seria desejável, da nossa parte, a gente pensar que seria legal a penetração de outras influências com as quais pudéssemos interagir também. Mas eu acho que ia exigir muito para alguém que em 14 anos, em pouco tempo, teve de produzir tanta coisa. Ou seja, há reflexões pontuais no Kardec sobre judaísmo, sobre islamismo, sobre hinduísmo, sobretudo nas revistas espíritas, ele tem um olhar, né, de reflexão sobre isso, mas eu acho que não dá para a gente ficar exigindo uma abrangência em Kardec naquele ambiente em que ele está marcado. Ele é um ser histórico. E sendo um ser histórico, ele tem o que era possível para a época. Nesse sentido, é claro, quando você pega a questão 621, é 21? Qual é o 5. ser mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para servir-nos de Seiscentos e modelo e vinte e guia? cinco, Carlos. 625, perdão. 621 é da consciência, né? 625. Qual é o modelo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para servir-nos de modelo e guia? E os espíritos responderam: Vide Jesus. Isso não é excludente de se pensar outros nomes de luminares de outras tradições, oferecendo perspectivações também desenvoltas. Não é uma visão excludente. Menos ainda uma visão, digamos assim, beata. Porque Jesus não é perfeito, ele é o mais perfeito. É um ser em evolução.
Perfeita Sabe? colocação. Desculpa ter interrompido. Pelo amor de Deus, alguém falou. Obrigado. Não é isso? Então, isso é importante. Sim, Jesus é um irmão mais velho, talvez, a gente pensa, mas que passou pelo mesmo percalço, pelos mesmos. É diferente do que o Ronstein e que o Emmanuel valida. O Emmanuel diz que Jesus evolui em linha reta. Não, não tem privilégio na criação, né? Jesus passou pelos mesmos horizontes de limitação e conquista que qualquer outro espírito. Não há privilégios em Deus. Deus não vai propor isso. Então, essa visão é muito importante. Agora, isso não impede que outras possibilidades não sejam contempladas pela nossa perspectivação. Nós podemos, enquanto continuadores do Espiritismo, também buscar a universalidade em outras tradições. Eu acho que é legal aprender com o budismo, com o hinduísmo, né, com tantos, né, horizontes que também são de profundidade. Uma coisa importante é reconhecermos com humildade que há muita inteligência fora da nossa bolha. Não é? Temos de pensar isso. Viu, Senão a gente Carlos? acha que estamos na crista da onda e os demais não. Não, para. Quanta contribuição pode ser dada por várias tradições em uma profundidade ímpar. Então, se eu pensar a desenvoltura de uma persona tão singular e destacável quanto Jesus, isso não me impede de poder também admirar e valorizar outras perspectivações existenciais, filosóficas, e mesmo de matiz religioso. A gente pode também admirar e aprender com várias delas. Precisamos interagir com todas elas. Eu acho que a vida é sempre permuta, a gente se enriquece mutuamente, a gente cresce junto, percebe? Mas o contexto em que Kardec está dado é um modelo europeu, eurocêntrico, e que a realidade que ele tinha no seu recorte histórico é a interlocução de dominância cristã. Então vamos pensar isso, né? Então, é Se o verdade, Kardec eu estivesse concordo. propondo a sua interlocução em outros lugares, talvez Uhum. os interlocutores também seriam diferentes. Eu concordo. O recorte que ele vivia, um homem datado, tudo isso. Sim. Mas ainda continuo defendendo essa tese, que é a universalidade mesmo, no sentido de universal, que não, passa, permeia todas as religiões, mas não é nenhuma delas. Sim. Entende? É uma coisa é, mais independente de religião, uma outra filosofia. Eu acho que É, a própria postura não exclusivista do Kardec, de pensar, né, o modelo de emancipação do sujeito fora do espiritismo, né, eu acho que isso já é legal também. uhum. Até Né? porque Então eu acho que lá é em isso. cima, quando a gente estiver lá em cima ou quando a gente estiver lá embaixo, não sei aonde, na seara espírita, nós não vamos encontrar as 300 religiões que temos aqui na Terra. Entendeu? Eu penso A dessa gente vai, forma, né? a gente vai encontrar uma perspectivação mais larga, né, não mais estreita Uhum. pelos ditames dos partidarismos, dos sectarismos, né, Eu que não, é própria de espíritos ainda de terceira ordem. Essa é ideia de porque, ficar debatendo, sabe, de querer impor a sua verdade para o outro, de querer submeter, catequizar, circunscrever, dominar quem quer que seja, isso uhum, ainda é próprio de espírito, sabe, espírito não desenvolto. certo. Então É, os homens agem assim, né? Eles estudam uma ou é, duas ou três religiões e já funda a dele. Infelizmente os é, homens agem assim, né? concordo. Legal, Carlos, obrigado. Eu que agradeço. Gente, é isso. Eu teria mais coisas para dizer. Eu teria mais coisas. Eu não disse, acho que eu não disse a metade do que eu gostaria. Ai, que raiva. Mês Eu que teria vem mais tá aí, coisas. Carlos. É, Bobagem. É. vocês me perdoem, eu acabei falando demais. Eu teria mais coisas para pensar junto com vocês. Mas eu acho que ó, existe um adversário chamado Cronos. Temos o deus Cronos, e é um deus muito raivoso. Ele fica o tempo inteiro tentando, né, nos impedir. E aí a gente fica lutando com o Cronos. O Cronos, o deus Tempo, ele acabou de nos colocar um obstáculo. Então é isso, a gente pode continuar numa outra vez? Vocês topam? A gente pode um dia falar mais sobre. Mas eu espero ter trazido um panorama da racionalidade na história
humana, né? Mesmo que num panorama muito largo, rasteiro e mal feito como este, me perdoem, por favor. E eu espero ter dado um prisma eh, mais ou menos provocativo para a gente pensar a racionalidade dentro do próprio espiritismo. Se a gente conseguiu não, né, falar tudo, mas produzir como é que é? Aquela pulguinha de interesse, como se diz em latim, o aperitivo, aperite, a abertura, né? Isso, o aperitivo para que a gente possa dar continuidade de pensar para além disso. Eu acho legal, eu particularmente era o que tinha para hoje, né? Mas espero que a gente possa no próximo mês continuar outras coisas. Pode ser, gente, vocês me desculpem qualquer coisa e qualquer coisa vocês me desculpem mesmo, ainda assim. Carlos, você nos deixou tão curioso com o que mais você tinha a falar, e o tema é tão instigante e extenso que você pode propor em algum momento aí a parte 2. Pode ser, a gente pode pensar, falar mais a respeito, pode ser ou É, não? Porque é legal também pensar, hein, Rogério, como é que o sim, Espiritismo pode também dialogar com a posteridade filosófica? Como é que ele dialoga com o sim. século XX, século XXI? Porque a gente Aí, ó, pensou, você claro, já criou o tema. aí, ó, já temos outra coisa para Gostei, pensar mais, gostei. É, não vai ser é? muito bom. Vamos Gente, deixar agradeço demais. aguçado. Isso, obrigado. Ó, digo Obrigada. verdade, de coração, obrigado pela generosidade da atenção. No mês que vem a gente volta e é isso. Espero ter contribuído com alguma coisinha, mesmo que mínima, mas ainda assim é honesto. Pode ser ou não? Espero que vocês tenham entendido a minha limitação, mas ela foi uma limitação honesta. E aí, é claro, a gente continua depois. Olha, Como diz Dá não, um cara. filósofo austríaco, ele é austríaco, acho, um Nossa, filósofo Schwarzenegger, sim. como diz um filósofo austríaco da nossa contemporaneidade, hasta la vista, baby. É o Arnold Schwarzenegger. É isso. Pode ser? Até a obrigada. próxima. Muito obrigado, gratidão. Obrigado, eu, Yara. Obrigado a Obrigado. todos Boa vocês, tá bom? noite, um beijo para Até todos, a um beijo para próxima. você. Forte Obrigadão. abraço a Obrigado. todos. Até.